informações gravadas em nós, né, pode ser apagada. Agora, acontece que se nós tivéssemos todas essas informações, digamos assim, no consciente, à medida que nós estamos nos relacionando e conversando com as pessoas, nós enlouqueceríamos. Então, a natureza, na sua evolução, muito sábia, e claro, para nós que queremos Deus à frente da natureza, né, ela criou um sistema inteligentíssimo, como sempre, né? Ela colocou todas as informações e impressões que nós temos de nossa vida, sejam elas alegres ou traumáticas, no plano do inconsciente, que seria então como a parte do iceberg que está submersa no mar. Se você olha um iceberg, você percebe que você se assusta com o tamanho dele, né? Mas com a ponta que está acima das águas, mas a maior parte dele está abaixo. Nesse campo sombrio, né? Nesse campo de sombras, inclusive Carl Gustav Jung, que sucede Freud, mas é um pouco mais tolerante com a religião, ele chama esse campo sombrio aí, né, de shadows, mundo das sombras, né? Onde as informações todas nossas estão ali, então guardadas. Acontece que de quando em quando, umas dessas informações guardadas no inconsciente pulam, saltam para o consciente, né? E aí então alguns pensamentos involuntários ocorrem na nossa mente. Por exemplo, às vezes você está rezando e de repente vem aquela imagem na sua cabeça, um pensamento, sei lá, de repente pode ser até um pensamento de morte, um pensamento erótico, qualquer que seja ele. Então, e você fala, ai meu Deus, estou pecando. E o sonho então? Tive sonhos terríveis, sonho de vingança, sonhos eróticos. É pecado, padre? Não, não é pecado. Porque você não tem o poder de decidir o que é que você vai pensar 5 minutos. Daqui 5 minutos você não tem poder. Mas espera aí, padre, como é que eu rezo na missa assim? Perdoai-me, Senhor, né? Por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Então eu vou explicar. Os pensamentos são involuntários, mas os pensamentos se tornam pecado à medida em que eu os consinto. Então, o exemplo que eu gosto de dar para as pessoas no confessionário é este. Imagine que você está diante da sua televisão e você está zapeando com o seu controle remoto, certo? De repente apareceu um canal que você não gosta, ou então um canal que não faz bem você ver, um filme erótico, uma coisa que você faz, você muda. Quando o pensamento ruim vem à sua cabeça, você não tem o poder de escolhê-lo, que é quase como que aleatório, mas você tem o poder de dizer se quer continuar pensando nele ou não. Então, por exemplo, né, a juventude aí, de repente veio um pensamento erótico na cabeça. Veio o pensamento, se você dá continuidade, você vai acabar pecando, né? Se for casado vai trair sua mulher, vai se masturbar, alguma coisa do tipo, né? Agora, se você exerce o seu livre-arbítrio, você fala, opa, sai pra lá. Nesse sentido, o pensamento se torna pecado quando consentido. E o pecado, para ser pecado, precisa ser deliberado, precisa ser querido, desejado. Ele é um pecado mortal. O pecado, para ser pecado, tem que passar pela razão. Eu tenho que ter o propósito de querer fazer aquele pecado, entende? Um pecado involuntário, aliás, um pensamento involuntário, não pode ser pecado, porque o pecado jamais é involuntário, certo? Então, para ser pecado, tem que ser voluntário. E a sua segunda pergunta, do Frei Elias Vela, em primeiro lugar, é importante dizer que a possessão demoníaca existe sim, não é? Mas que ela é muito rara, quase 1%, né? De repente, na maioria das vezes, é surto psicótico, que a pessoa confunde com demônio. Eu sempre gosto de dizer, se a pessoa diz que está possessa pelo demônio, eu gosto de conversar com ela uma conversa em hebraico ou em latim, porque o demônio fala hebraico, né? Se ele não fala, é bem possível ser um demônio paraguaio. Agora, o que você perguntou aqui, né? Se a pessoa está em estado de graça, claro que não. Em estado de graça, não. Em estado de graça, você está totalmente protegido com o escudo da fé, como diz Efésios capítulo 6. Então, você não pode, em estado de graça, ser vítima de feitiçaria ou do diabo. O problema é você se conservar em estado de graça. Que a gente sai do confessionário e 5 minutos depois já estamos pecando. Perdendo o estado de graça, certo? Um abraço então a você, senhor Felipe Tardelli. Muito bem, o Marcos, não deixa aqui o sobrenome, o Marcos pergunta. Bom dia, padre. A gente encontra no Antigo Testamento várias e várias aparições de Deus Pai falando e aconselhando e etc. Qual foi o acontecimento que marcou o fim da aparição de Deus Pai? Quando e por que ele decidiu não mais falar diretamente com as pessoas? Muito obrigado pela resposta, ela tem uma importância especial. Marcos, bem, em primeiro lugar, nós não podemos cair numa heresia chamada de triteísmo. E o que é o triteísmo? O triteísmo é uma forma de... uma crença, né, que diz assim, que a história universal, ou seja,
A história do mundo está dividida em 3 partes. Em a era do Pai, que já passou, a era do Filho, que também já passou, e a era do Espírito Santo, que seria essa que nós estamos vivendo agora. Se você já ouviu o pregador falar isso, saiba que ele está em desconformidade com aquilo que a igreja ensina. Tá? A história do mundo não é dividida em eras do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é triteísmo, é dividir a Santíssima Trindade. Onde está o Pai, está o Filho, e onde está o Filho, está o Pai, está o Espírito Santo, que é o amor das duas pessoas. Tá? Então, em primeiro lugar, nós não podemos dizer que Deus Pai falou no Antigo Testamento. Deus Pai fala no Novo Testamento muitas vezes. Você se esqueceu da transfiguração? Este é o meu Filho muito amado, escutai o que ele diz. Né? E depois, outras vezes, em Atos dos Apóstolos, com São Paulo, no Apocalipse. Então não podemos dizer que Deus parou de falar. Né? E depois também, quando Jesus fala, é Deus quem está falando. Então essa sua pergunta, Marcos, não teria muito cabimento, né? Quando foi a última vez que Deus falou? Não, se Deus está falando inclusive hoje de manhã, Ele fala conosco no desabrochar da flor, no sorriso discreto de uma criança que nos pediu esmola na rua do semáforo. Enfim, então não é o tipo de pergunta que se faz, né? Agora, o tipo de gênero literário do Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento, só por causa disso. Inclusive tem gente que fala assim, Deus Pai era tão bravo no Antigo Testamento, né? Calma lá, não é bem assim. É a compreensão que as pessoas tinham de Deus que era diferente. Jesus veio tirar essa imagem de um Deus rabugento para nos ensinar a cultuarmos a imagem verdadeira de um Deus que é Pai, certo? Então fica assim. Muito bem, uma outra irmã nossa que eu prefiro não identificar diz assim: olá, Padre Wagner, que bom ter encontrado o seu blog. Tenho 2 filhas de 15 anos gêmeas. Confesso que não somos exemplo de participação na igreja, mas uma das minhas filhas, depois de fazer a primeira comunhão e crisma, se diz incrédula em relação à igreja católica. Creio que parte desse sentimento veio por meio da escola, aula de história, onde os professores focaram muito a Inquisição, e parte por conta de um cunhado que também incutiu esse tipo de ideia na sua cabeça de adolescente. O fato é, não sei o que fazer para que ela retome a igreja. Conversando com uma amiga de Sorocaba sobre a minha filha, ela me falou do Senhor como sendo um padre que tem um jeito especial com os jovens, e por isso eu gostaria muito de seus conselhos e sua ajuda. Aguardo seus comentários, fique com Deus e que Ele nos proteja a todos. Olá, minha amiga, olha, em primeiro lugar, é complicado que o adolescente ele está vivendo uma fase psicológica onde ele está querendo implodir a imagem do pai e da mãe, entendeu? Então, o adolescente com 13, 14, 15, 16 anos, ele quer negar tudo aquilo que o pai e a mãe é, mas não é porque ele é mau, não. Na verdade, ele está naquela difícil cisão de vida, de criança para a vida adulta, é uma transição, né? Os ingleses, norte-americanos, dão à adolescência o nome de teenager, né? Aquele que está no meio da idade, aquele que está no meio, mas não é. Quem está no meio ainda não sei se é criança, não sei se sou jovem. Os hormônios à flor da pele, toda a revolução pública que está acontecendo, né? Então, em virtude disso, o adolescente quer quebrar então a imagem do pai e da mãe. Então, tudo que o pai e a mãe gostam, ele quebra. Não gosta. É como se ele dissesse assim, ele está querendo gritar na sua casa: eu não sou você. É um processo de ruptura importante e necessário. Por isso que depois eles vão fazer a crisma obrigados, né? Depois da crisma eles fogem da igreja, mas geralmente voltam depois também. Agora, esses professores de história são professores que precisam estudar um pouco mais, né? Você sabe que os nossos professores no Brasil, infelizmente, estão com uma preparação fraquinha, né? Por exemplo, a Inquisição. Evidentemente, a igreja na Idade Média errou muito, mas errou a igreja católica porque não tinha outra igreja, só existia a católica. Então, se existisse outra igreja também erraria, porque na verdade a igreja é filha de seu tempo, são seres humanos que a compõem, e os seres humanos da época todos pensavam daquele jeito. Outra coisa importante é Inquisição. A igreja inquiriu algumas pessoas? Sim, mas a igreja é a que tinha o julgamento mais brando, porque a igreja costumava ouvir as pessoas, coisa que os reis promoviam a Inquisição, sem escutar ninguém, julgavam sem ouvir, com impiedade. O julgamento mais humano da época, isso está provado pela história, era da igreja católica, o julgamento mais humano. E é claro que a igreja composta de seres humanos, ela está sempre evoluindo, né? Evoluindo sua cabeça. Nós não podemos julgar os homens do passado com os olhos que nós temos hoje, né? E depois, a igreja trouxe muitos erros, mas também muitos acertos, né? Foi ela que inventou a faculdade, a universidade. Tanto é que a sua filha, para se formar, ela vai ter que vestir uma beca. E a beca nada mais é do que
uma veste preta que é a batina do padre, que só os padres podiam lecionar na época.